aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isadora e sou integrante do PET Matemática da UFSM. Antes de falarmos sobre o conteúdo, preciso dizer que esse é um projeto que está sendo desenvolvido em conjunto com o PET Física da UFSM. E como é a nossa primeira experiência nesse formato à distância, seria muito importante que ao final desse vídeo você respondesse a um formulário, que o link está na descrição desse vídeo. E na descrição também você vai encontrar um link de uma apostila que foi produzida por nós e nela tem tudo e mais um pouco do que será comentado aqui e nos demais vídeos que tem no canal. Então agora chega de conversa e vamos ao que interessa. Então, nessa videoaula a gente vai estar discutindo a respeito de conjuntos numéricos. Inicialmente a gente precisa lembrar de duas coisas. A primeira delas, o que é um conjunto? Bom, um conjunto é um agrupamento de elementos com uma mesma característica. E a segunda é como a gente representa esses conjuntos. A gente sempre vai representar um conjunto com letra maiúscula, certo? E aí pode ser a letra que você quiser, pode ser A, B, C, D, U, V, a que você quiser mesmo, desde que seja maiúscula. E os elementos, eles sempre vão estar entre chaves e separados por vírgulas, certo? Vamos dar um exemplo de um conjunto. Vamos representar o conjunto das cores primárias. Bom, eu vou representar pela letra P e vou escrever, então, os elementos azul, amarelo e vermelho. Então, esse é o nosso conjunto P, a qual a característica, são as cores primárias. Tá, mas o que isso tem a ver com conjuntos numéricos? Conjuntos numéricos nada mais é também que um agrupamento de elementos, só que esses elementos serão números. Veja só, vamos representar o conjunto dos números ímpares. Bom, vou escolher a letra I, em maiúsculo, abrir a minha chave e vou escrever alguns dos elementos que compõem esse conjunto, os números ímpares. Beleza, mas aí você se pergunta, a gente não deveria escrever todos os elementos? Nesse caso, como o conjunto tem muitos elementos, a gente poderia ficar vários e vários dias infinitamente escrevendo esses elementos, a gente pode escrever uma parte desses elementos que o leitor já vai conseguir caracterizar e identificar o que o conjunto I nos representa. Nesse caso, são os números ímpares. Então, depois do 7 vem o 9, o 11, o 15 e assim sucessivamente. Bom, mas aqui nessa aula a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais dos elementos, propriedades e características dos conjuntos numéricos, dos números naturais, números inteiros, racionais, irracionais e reais, certo? Começamos então com o conjunto dos números naturais. Simbolicamente, a gente representa esse conjunto pela letra N. Só que notem que tem um risquinho no lado, né? Então, esse é o símbolo que caracteriza o conjunto dos números naturais. Para a gente perceber quem são os elementos que compõem esse conjunto, a gente vai considerar que o zero pertence aos naturais. Então, o nosso conjunto dos números naturais ele é representado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Notem que aqui apareceu as reticências, então segue da mesma forma. São os números que normalmente a gente utiliza para contar e para medir. Então, o conjunto dos números naturais é formado por todos os números positivos e o zero, como a gente considerou aqui em cima, certo? O conjunto dos números naturais tem três propriedades. A primeira delas é que todo número natural tem um único sucessor, ou seja, o zero tem o 1 como sucessor e ninguém mais que o número 1. O 1 tem o 2 como sucessor e ninguém mais que o 2, certo? Então, todo número natural tem um único sucessor. A segunda propriedade é que números naturais diferentes têm sucessores diferentes. O que isso quer dizer? Bom, o 0 tem como sucessor o 1, concordam comigo? Bom, mas o 1 tem como sucessor o 2. Só que notem que o 0 é diferente de 1, então o sucessor de 0 vai ser diferente do sucessor do 1.
É isso, então, que a segunda propriedade nos diz. E, por fim, a nossa terceira propriedade diz que existe um único número natural, chamado zero, que não é sucessor de nenhum outro. Então, o zero ele não é sucessor de nenhum outro número, certo? Então, essas são as propriedades e características do conjunto dos números naturais. Passamos agora para o conjunto dos números inteiros. Bom, o conjunto dos números inteiros ele vai ser formado pelos elementos dos números naturais, do conjunto dos números naturais, e os opostos desses, diferentes do zero. Ou seja, vamos ver o 5. O 5 ele pertence aos naturais? Sim. Então, ele vai pertencer aos inteiros e o oposto do 5 também vai pertencer aos inteiros. Então, o menos 5 pertence aos inteiros. E assim sucessivamente. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai ser todos os elementos que tem nos naturais e todos os opostos desses elementos, certo? E além disso, ele é representado pelo símbolo Z, né, esse símbolo aqui, e a gente vai, então, caracterizar, né, esse conjunto por Z igual e os nossos elementos dentro de chaves separados por vírgulas. Essas reticências aqui, tanto do lado esquerdo quanto do direito, representa que esse conjunto segue, né? Então, vai para o menos 4, menos 5, menos 6 e assim segue, e depois do 3 vem o 4, 5, 6 e assim segue, ok? Então, esse aqui é o nosso conjunto dos números inteiros. O nosso terceiro conjunto trata-se do conjunto dos números racionais. Esse conjunto é formado por todas as frações em que o numerador e denominador são números inteiros, e ainda a esse conjunto vai pertencer o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E a gente vai representar simbolicamente esse conjunto por este símbolo aqui, um Q com um tracinho. Bom, quando a gente vai escrever esse conjunto matematicamente, a gente vai escrever da seguinte forma. A gente vai representar esse conjunto por todas as frações A sobre B, em que A e B, numerador e denominador, pertencem aos inteiros, mas o nosso B, que é o nosso denominador, ele sempre vai ser diferente de zero. Porque a gente sabe que a gente não pode dividir nenhum número por zero, né? Então, essa representação aqui é tudo o que a gente leu anteriormente, só que representada matematicamente. Mas quando a gente for representar uma fração numa forma decimal, podem acontecer duas coisas. A primeira delas é dar uma divisão exata, e a segunda delas é que as casas decimais começam a se repetir em um determinado momento. E isso é infinitamente. Veja só. 11 oitavos. Quando eu for dividir 11 por 8, o meu resultado é 1,375. Deu exato. Acabou aqui. Esse é um número que pertence aos racionais, certo? Quando eu for dividir 23 por 15, na fração 23 quinzeavos, o nosso resultado é 1,5333333 e assim sucessivamente. Por isso, as reticências novamente. Quando um número ou um grupo de números começa a se repetir infinitamente, esse número ou esse grupo de números é chamado de período. Isso aqui é uma dízima periódica, ou seja, é exatamente quando um número ou um grupo de números, né, começa a se repetir indeterminadamente, né, quando a gente divide o numerador pelo denominador em uma fração e transforma num número decimal. Então, quando esses dois casos acontecerem, quando a divisão der exata ou quando acontecer de ter uma dízima periódica, então esses números vão pertencer ao conjunto dos números racionais. Tá, Isadora, mas e quando isso não acontece? Quando eu vou dividir
um número e dá totalmente aleatório, né? As casas decimais. Bom, então isso é o que a gente vai ver na sequência. Então, os números que as casas decimais são totalmente sem padrão e seguem infinitamente, não têm um fim, a gente vai colocar eles no conjunto dos números irracionais. Então, o conjunto dos números irracionais é simbolicamente representado por I, esse símbolo aqui. E os elementos que estão nesse conjunto são aqueles que têm sua parte decimal infinita e não periódica. Ou seja, infinita é que não vai ter um fim, né? Ela vai seguir. Assim como nos racionais, né? A parte, por mais que fosse uma dízima periódica, não tinha um fim, era infinito. Mas aqui nos irracionais é que a parte decimal é não periódica. Ou seja, ela não tem um padrão, ela não tem um número ou um grupo de números que se repete em algum momento. Então, para estar no conjunto dos números irracionais, basta que a parte decimal seja infinita e não periódica. Vejamos dois exemplos. A raiz quadrada de 2 é um número irracional, porque se a gente for observar, depois da vírgula, as casas decimais são extremamente aleatórias, não tem um padrão e não tem um fim, é infinito. A mesma coisa para o π. As casas decimais também não têm um padrão e também seguem infinitamente, não tem um fim. Então, esses dois valores são exemplos de números que pertencem ao conjunto dos números irracionais, certo? E para finalizar, então, o assunto de conjuntos numéricos, chegamos ao nosso último conjunto, que é o conjunto dos números reais. Bom, então esse conjunto ele tem como representação simbólica esse R aqui, e elementos que compõem esse conjunto é a união do conjunto dos números racionais e do conjunto dos números irracionais. E aí aqui você tem que lembrar que o conjunto dos números racionais também tem os números naturais e inteiros. Então, o conjunto dos números reais são todos os conjuntos descritos anteriormente. Todos os elementos que estão nos outros conjuntos vão estar no conjunto dos números reais. No exemplo, eu trouxe alguns itens para que a gente possa pensar em marcar verdadeiro ou falso. O primeiro item nos diz que os naturais está contido nos racionais. Isso é verdade, né? Porque o conjunto dos números racionais é composto pelos elementos do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros e também as frações que dão divisão exata ou uma dízima periódica. A raiz de 16 pertence aos naturais? É verdade, porque se a gente extrair a raiz de 16 é 4. E 4 é um número natural, é um número positivo, então sim, ele pertence ao conjunto dos números naturais. 1/2 pertence aos reais menos os racionais? Bom, o que isso significa? Os reais, ele é a união dos racionais e dos irracionais. Então, os irracionais nada mais é que os reais menos os racionais, certo? Então, o item nos pede para dizer se 1/2 pertence aos irracionais. E isso é falso, né? Porque 1/2 é uma dízima exata, né? É uma divisão exata, desculpa. Então, ele pertence ao conjunto dos números racionais. 2,588 e assim por diante pertence ao conjunto dos racionais? Verdadeiro. Por quê? Porque nada mais é que uma dízima periódica em que o grupo de números que se repete é o 588, certo? Então, esse é o grupo de números que vai continuar se repetindo, é uma dízima periódica, então sim, pertence aos racionais.
0,83155555 e assim sucessivamente pertence aos inteiros? Isso é falso, né? Na verdade, esse número pertence aos racionais, porque também é uma dízima periódica em que o número que se repete em um determinado momento é o 5, né? Então, esse número não pertence aos inteiros e sim aos racionais. Tudo que é bom dura pouco, né, galera? Chegamos ao final desse vídeo, eu espero ter ajudado vocês. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!